Olá, eu sou a Amélia Dias e esse é o programa Mulher de Verdade, um programa feito carinhosamente para você. Hoje o programa está sensacional, por isso eu faço um convite. A gente vai para o intervalo, mas olha, não sai daí não que a gente volta já já. Não se esqueça, estou te aguardando. Olá, eu sou Silvana Mesquita e eu quero te dizer que o amor é o maior dom da vida e que nós temos que viver a vida de uma forma intensa, independentemente de nossas limitações. Hoje eu quero convidar você que quer ficar linda e charmosa, Carola Maria Beleza. Inês, fala pra gente, o que você oferece lá? Lá nós temos cabeleireiros, manicure, estética facial e corporal, micropigmentação de sobrancelha labial e também com mega hair. Passa pra gente, telefone e endereço. Endereço, Rua Cônigo Valadão, 840, telefone 2479-3388. Carola Maria, beleza pra você. Vem pra cá. Vem. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade. E hoje eu trouxe aqui o professor Raul Marcelo Varela, que ele é professor de Filosofia e Sociologia. E o nosso tema hoje é exatamente algo que é tão importante na nossa vida e no ser humano, que é a filosofia. Professor, que bom você estar aqui hoje. O programa hoje eu tenho certeza que está imperdível, porque é um tema que realmente, eu acho que tem que fazer presente na nossa vida, principalmente na construção, de uma cidade, de um mundo, de um ser humano melhor. Muito obrigado pelo convite, primeiramente, É fato que falar de filosofia é tamanha responsabilidade, que eu tenho hoje aqui em mãos, Todavia, nós temos que partir do princípio que a filosofia está em todos os lugares, certo? Então, para falar de algo que é tão comum a nós, se torna um prazer imenso na minha vida. Então, desde já, muito obrigado, Ana Amélia. Imagina, eu que agradeço. Bom, na academia, a sua importância... Então, é fato que a filosofia, ela nasceu dentre os gregos antigos, mas ela teve uma importância em todos os lugares do mundo. Todavia, na academia hoje, nós temos um conhecimento voltado a questões que, às vezes, são muito diferentes das questões que nós temos hoje em outros lugares. Por exemplo, o conhecimento na academia, muitas vezes, fica fechado aquele espaço. Não é um conhecimento para o mundo. E se nós partimos da premissa que Sócrates, o grande pai da filosofia, já coloca que a filosofia deve atingir o mundo, a academia hoje não tem esse papel, muito pelo contrário. Ela é um espaço onde só algumas pessoas entram e nem todos têm, de fato, o conhecimento livre, o acesso universal. Então é importante que a gente volte ao aspecto, as universidades foram fundadas na Idade Média por aqueles que detinham o poder. Hoje, nós temos, apesar de um grande acesso maior, mesmo assim ela continua na mão dos poderosos. E a filosofia não é isso. A filosofia está no ato de falar bom dia ao próximo, ou ao ato de acordarmos. Sócrates pregava o amor ao conhecimento. E eu, como professor, digo para todo mundo, nós temos que retornar ao nosso ser interior e retomar naquela simples frase de Sócrates, que é só sei que nada sei. Ou seja, nós partimos do princípio da humildade para alcançar alguma coisa no campo do conhecimento. E não num espaço de portas fechadas. Afinal de contas, a educação deve ter portas abertas a todo mundo. E não apenas aqueles que prestaram um vestibular ou passaram em alguma prova, que, querendo ou não, reduz este acesso. Mas hoje a gente percebe, professor, que cada vez mais o homem está buscando, eu diria, esse conhecimento e colocando isso em prática, eu diria até nas escolas. Porque hoje, se nós olharmos a educação, ela vem mais com esse lado, que eu acho que é tão importante, que aparentemente parece ser a humildade, mas, na verdade, eu diria que é a sua grandiosidade, de saber ouvir, de saber falar. Fala um pouquinho. Na escola, a filosofia ela tem um caráter, só no ensino médio, claro, mas ela tem um crédito só, que é muito pouco. Então, muitas vezes, os docentes em filosofia, eles vão falar das questões ligadas ao saber, ao amor, e às vezes eles não conseguem falar do pensamento de um autor especificamente. É fato que essa disciplina, dentro do currículo escolar, ela tem uma importância tamanha na formação crítica das pessoas, mas que hoje ela é vista de maneira não tão importante, que, inclusive, eu acho que é um alerta aos nossos governantes para não tirar o ensino de filosofia.
É uma matéria extremamente importante, é uma matéria na qual aproxima o ser humano do outro, e o outro, né, quando eu falo o outro, quero dizer aquele outro sem preconceito, o outro como nós, não, né, aquele distante que nós vamos julgar. Se a filosofia tem esse caráter de aproximar os seres humanos, nossos governantes querem tirar o poder, né, que a educação tem nesse sentido. Professor, qual que é a importância hoje da filosofia? A importância da filosofia na vida como um todo, né, porque não é na academia ou na escola, mas é na vida como um todo. É fazer com que o ser humano tenha um pensamento crítico do mundo que está aí fora, certo? Se a filosofia vai nascer a partir do momento na qual os gregos deixam de acreditar no pensamento mítico para acreditar na razão, a importância da filosofia é, de fato, uma retomada da razão e do pensamento crítico, ou seja, é fazer com que o ser humano tenha total ferramenta para analisar o mundo que está aí fora. Essa é a mágica da filosofia. Porque o que nos importa, de fato, é transformar o mundo. E para transformar o mundo, nós transformamos o homem primeiro. Afinal de contas, o mundo é dos homens. Os homens fazem o mundo. Todavia, né, como diz um grande pensador que eu gosto muito, que é o Marx, os homens fazem a história, contudo, não fazem como querem. E é exatamente isso. Nós temos que fazer com que o mundo seja construído pelas nossas próprias mãos. É a mão que nós queremos, a mão do trabalhador, da trabalhadora, da mulher dona de casa, da mulher que tem que trabalhar o dia inteiro para sustentar seus filhos. Essas são as pessoas para quem a filosofia importa. Não é somente para aquele, né, como nós já havíamos falado, para a academia. O que nos importa é alcançar a maior quantidade de pessoas, ou fazer com que essas pessoas entendam que a sua vida tem um valor político, um valor social, e que elas constroem o mundo de fato. Que elas reconheçam a sua importância no contexto da sociedade, não é? Exatamente. Enquanto pessoas, nos papéis em que cada um de nós ocupamos, né? Eu acho que isso daí, professor, é importante, porque assim, como nós podemos chegar em algum lugar se nós não sabemos, não é? Como estamos, para que estamos e o que queremos e em que momento estamos vivendo. Né? Então fica uma coisa assim que fica solta, ficamos sendo assim, na verdade, quando nós não damos a importância devida a isso, ficamos sendo como se fôssemos fantoches, ou seja, pessoas que estaríamos, né, utilizadas, né, e não com opinião, com determinação, com a certeza de um buscar, né, exatamente. Da Eu existência. O que é interessante é de colocar, e aí acho que a filosofia, a história, né, tem um papel fundamental que é colocar os vencidos, né, de volta para a história. É fato que quem conta a história ou narra os grandes acontecimentos contam do ponto de vista dos vencedores. Ou seja, quando nós vamos falar da história ou da filosofia, nós vamos olhar para os grandes feitos. Mas, na verdade, é um passo atrás, né? Nós temos que olhar para aquelas pessoas que constroem diariamente a vida, que constroem diariamente o pão que nós comemos. Afinal de contas, há um processo muito longo para que aquele pão seja entregue nas nossas mãos na padaria. Mas quem que é aquele trabalhador que trabalhou, que entregou o pão para nós? O que ele estava pensando naquele momento? Qual a sua história? Será que nós... né? Eu acho que existe um filósofo húngaro chamado Lukács. Ele vai falar das relações reificadas, das relações ilusórias que nós temos, das relações de aparência. Ou seja, o mundo vive uma aparência muito grande e esquece de algo chamado essência. Nós olhamos a aparência de um carro, a aparência de uma pessoa na rua, mas esquecemos do que é o valor que aquilo tem. Olha, pense comigo quantas vezes nós passamos pela vida, pelas coisas e não retomamos o que nós somos. Então, quem é a nossa família? Qual que é a história da minha família, da sua família? E isso é filosofia. A filosofia tem isso. Né? O Sócrates, o que era a mensagem do oráculo de Delfos? Conhece a ti mesmo e conhecerá os deuses. Ou seja, sou eu, a Amélia, né, o padeiro, o motorista do ônibus diariamente, o cobrador que nós passamos não falamos bom dia. Então a filosofia ela vai estar nesses aspectos da vida que nós não olhamos. É o amor ao conhecimento. E aonde há o conhecimento no ser humano? Então aí que está, eu acho que é um fator decisivo nós reumanizarmos as relações sociais e pararmos, de fato, de olhar só a aparência das coisas. A essência é muito mais bela. As pessoas passam diariamente umas pelas outras. E, para mim, né, enquanto professor de filosofia, de sociologia,
Eu fico farto disso. Numa sala de aula, às vezes, as pessoas olham para mim e ficam... mas quem é isso? Para que isso? Eu sou o professor Raul, eu sou o Raul, filho, né? Marido. Eu sou tudo isso. Mas não deixo de ser um professor. Quantas vezes eu não tive conversas filosóficas ou conversas extremamente pesadas no sentido teórico, tomando um café na padaria, escutando o outro. Eu lembro que, quando eu estava na graduação, tinha um homem que sempre passava pela faculdade, eu estudei na PUC. Uma vez que eu conversei com aquele homem, eu fiquei de boca aberta. Era um cara que não tinha diploma, não tinha nada, mas tinha tanto conhecimento como qualquer outra pessoa. E é isso, exatamente, esse é o X da questão. Né? Conhecer, de fato, o mundo que está à nossa volta e pararmos de olhar só para o nosso umbigo. A gente vive num mundo onde as relações sociais, as relações humanas são tão bestializadas. Né? E a filosofia no ensino e a filosofia para a vida tem esse caráter de desmistificar o mundo, desmistificar a vida. Eu acho que esse é o caminho, senão a filosofia se torna apenas um instrumento de teóricos. E para mim não tem sentido isso. Se a filosofia não alterar de fato a minha vida, ou não me transformar num ser humano melhor, ela de nada serve. Mas, professor, veja bem, né? Quando você está falando, eu estou pensando, por exemplo, em relação à escola. Muitas vezes nós deparamos assim com determinados alunos que parece que não tem o sentido, não tem não percebe a importância que tem, né, o ensino, a educação, esse processo educacional na vida dele. É como se, na verdade, ele fosse por uma questão de cumprimento de dever, né? Então, eu tenho essa tal idade, eu tenho que estar cursando, minha família me coloca na escola, e aí vai. E aí eu fico sempre me perguntando, por quê? Por quê? E vejo dentro do meu conhecimento, não sei se você concorda, se as pessoas vão concordar comigo, que muitas vezes é exatamente em função do sistema, né? Da baixa estima, da baixa valorização do que o ser humano faz na sua dedicação, no seu esforço. Resultados, muitas vezes, não muito bem eu diria, vistos com bons olhos. Então, pais que muitas vezes não exercem a profissão, não estão bem colocados financeiramente. Um problema de mundo que a gente vive hoje, né, com tantas dificuldades, que acaba o fator financeiro interferindo muito na realização, como sendo a única realização do ser humano, que, no meu ver, não é. Mas aí, quando você vem vem conversar comigo, eu vejo assim, aí está a resposta, né? Falta isso. Falta as pessoas saberem a sua importância, o quanto elas, cada uma, né, é importante nesse contexto de vida, né, a sua importância. E aí, quando você não joga a importância só em alguns, nos bem-sucedidos, mas sim no todo, que vão exatamente fazer com que esse mundo, essa nação caminhe, aí a vida passa a ter outro sentido. Se os alunos eles tivessem conhecimento disso, se isso fosse mais trabalhado nas escolas, eu tenho certeza que nós teríamos assim, um resultado muito melhor na educação, e que seja respeitado as fases de acordo, não é, com a sua própria necessidade. Não adianta a gente querer realmente, não é, ou ultrapassá-las ou então renegá-las, né? Porque quando a gente não aplica aquilo que é devido, a gente vai estar cerceando a possibilidade dele, não é isso? Exatamente. Eu acho que você vai fazer com que um jovem ele não viva essa fase. E ele vai querer passar muito rápido por isso, e depois, quando ele for mais velho, ele vai ser cobrado por essas coisas e não vai ter vivido, ele não vai ter vivência. Então nós queremos construir pequenos adultos, né, com uma indústria fonográfica, uma indústria da moda. Reparem nas crianças, olha as roupas que as crianças usam. São roupas de mulher, roupas de homem adulto. Olha, eu fico pensando, hoje eu estava, né, vindo para o programa, e eu passei numa loja de coisas de bebê. Eu vi saltinho para jovem. Tudo bem, é super bonitinho, não vou criticar. Mas a minha questão é, será que o corpo dessa pessoa aceita isso? Ou seja, nós queremos fazer com que nossas crianças virem adultos logo. E não querem deixar... Elas têm que ser crianças. Crianças são crianças. Logo após isso, serão jovens, serão adultos e deverão ser formados para tal. Olha só que coisa louca. Nós vivemos um mundo onde o jovem é chamado de adolescente. É uma fase de doença, então. Não é uma fase de transição. Não é isso. É um doente para a sociedade. Olha que coisa louca. A sociedade ela condiciona o ser humano a esses padrões.
Né, e eu acho que a filosofia, a sociologia, a história, né, o conhecimento como um todo, deve fazer com que haja uma ruptura. E uma ruptura para o lado da humanização. Da humanização. Sempre. Professor, eu vou pedir licença, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas a gente volta, não sai daí não. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a revista Portal G+. Essa revista, ela circula aqui na nossa cidade e é feita para a família guarulhense. Agora, o meu recadinho especial é para você aí que está me assistindo, que quer anunciar, empresário, comerciante, autônomo. Faça seu anúncio, eu tenho certeza que vai trazer ótimos resultados. Para você, revista Portal G+. Um grande sucesso. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade, aqui comigo o professor Raul Marcelo Varela, professor de Sociologia e Filosofia. Professor, o senhor, dentro da sua experiência enquanto aluno, depois acadêmico, hoje como mestre, você diria que houve uma evolução, há uma evolução ou não? Eu acredito que, do ponto de vista da mentalidade como um todo, há um processo de avanço de consciência. Porque nós podemos perceber, através das relações sociais que nós vivemos, os posicionamentos políticos, por exemplo. São processos que apontam para uma ruptura ao sistema que nós estamos vivendo, ou apontam para uma cooptação, depende do olhar que nós estamos falando. É fato que hoje nós vivemos em um mundo no qual os cursos de licenciatura têm crescido, todavia ainda é muito pequeno o número de procura, né, por cursos ou por um aperfeiçoamento nessa área da educação. Eu penso, às vezes, que a nossa consciência elevada, um processo de consciência mais amplo, ele acontece. Mas como nós vemos a história, né, um dia após o outro, as coisas não acontecem do nada. O processo ele é lento. Mas é fato que, quando nós passamos pela sala de aula, ou passamos no dia a dia, nós conversamos com as pessoas,
Eu acredito que o conhecimento como um todo, sobretudo nas áreas das ciências humanas, eles têm crescido muito. Eles cresceram. Nós vemos muitos jovens discutindo política, por exemplo, independente da posição política. Mas eles discutem, eles estão procurando. Agora, é dever do professor saber indicar os melhores caminhos, ou os caminhos que ele acredita ser mais correto. Eu, por exemplo, hoje, um aluno do ano passado do colégio que eu trabalho entrou em contato comigo e veio me agradecer. Ele falou: Raul, muito obrigado por tudo. Eu falei: por quê? O que aconteceu? Ele falou: olha, passei numa universidade, vou fazer história. Foi graças às suas aulas. Pensei muito no tema e, eu quero fazer história. É um presente muito grande para qualquer professor. Agora, que dá trabalho, dá. Eu acho que o professor, quem está dentro da sala de aula, deve ter um tempo reservado para cada um, ou saber como olhar para cada um. Porque cada criança, cada jovem, cada qual é um processo de aprendizagem diferente. E muitas vezes essa educação positivista que nós temos, essa educação que passa e só privilegiam os que adquirem conhecimento mais rápido, nós esquecemos, né? Nós temos um calendário corrido, nós não conseguimos aproveitar de fato os 50 minutos de uma aula. E às vezes é meio complicado. Mas eu acredito que o processo de consciência, o amadurecimento intelectual como um todo, né, da civilização do povo brasileiro está acontecendo. E a família? Você vê assim que a família vê? Porque às vezes eu vejo que, e muitas vezes, falta o entendimento entre o questionamento ou, de repente, a falta de disciplina. O tema família, ele é um tema extremamente complexo dentro da filosofia, né? Nós partimos de alguns princípios, de alguns teóricos que trabalham isso. E a família é um problema politicamente, né? Por mais que amo minha família de paixão, politicamente ela é um problema para mim. Porque, politicamente falando, a família representa o quê? A propriedade privada. E o sistema capitalista, qual que é a base mínima de funcionamento? A propriedade privada. O Rousseau já vai dizer que o problema da humanidade foi a propriedade privada, que foi o primeiro roubo, inclusive. Aquele momento na qual o ser humano fez o seu primeiro cercadinho de terra e disse: isso é meu, ele criou sua família. Então, a família como um todo, ela é responsável por a manutenção do próprio sistema. Agora, quando nós estamos falando isso do ponto de vista da educação, eu acredito, isso até os autores que eu costumo ler, que a família hoje ela funciona como uma manutenção das relações sociais capitalistas. Por quê? Ela é uma família voltada ao negócio, ao trabalho, ao enriquecer, ao criar propriedade para a família. Aí como é que vai vir esse jovem? Pensando em trabalho, em enriquecer, e não vai pensar no conhecimento, o quanto pode ser agradável o conhecimento. Então hoje nós temos na escola, sobretudo no ensino médio, pessoas que já estão no primeiro ano do ensino médio: eu vou fazer de graduação, direito, vou me especializar em direito penal para ser um doutor, e aí depois eu vou exercer a profissão e ficar rico. Mas, poxa, você gosta de direito? Não, é porque dá dinheiro. Pô, não é isso a educação. Hoje nós temos, então, que a família, ela reproduz este modo de sociabilidade. Eu vejo pelos pais dos meus estudantes. Quantas vezes eles dão um livro para ele? Quantas vezes levaram numa livraria, num museu? Tudo bem, num parque, vamos pensar num parque. Quantas vezes? Para olhar as árvores. Eu lembro quando eu era jovem, eu ia muito com meu avô dar uma volta no quarteirão, aí você conhecia uma pessoa ali, outra ali, parava numa praça, tomava um sorvete, olhava a praça, sabia o valor que tinha uma árvore, como é que aquilo era plantada. Ou quando ia ao mercado, meu avô gostava de me dizer: filho, eu plantei feijão na minha vida, olha como é que era. Aí contava uma história. Hoje não, hoje é mercado. A lógica da família é a lógica mercadológica. E muitas vezes o filho é o quê? Um empregado dos pais. Então por quê? Os pais acreditam que eles são, chefes da família e o filho é como se fosse um empregado. Claro que, quando você vai se tornando adulto e vai quebrando esses grilhões, você vai mostrando: olha, tem meu espaço. Mas é isso. Quantos pais não acham que os filhos são empregados? E aí eles vão para a escola querendo... O que eles já conhecem? Essa noção de empreendedorismo, vou colocar assim. Aí chegam na escola, eles querem ser iguais. Ou eles querem ser diferentes. O pai é diferente porque tem um carro de última geração. O filho que vai reproduzir quer ser diferente por quê? Porque tem um tênis de última geração. Então que escola que é essa? Que pai que é esse? Então a família, para mim,
é um ponto extremamente delicado ao se trabalhar. Não estou falando que as famílias não devam se amar, que eu amo muito minha família, sou muito apegado a eles. Mas, politicamente, as famílias devem romper com esse sentido de propriedade. Sabe aquele... Eu sempre lembro, quando eu era criança, a imagem do Natal em família. Minha família era uma família muito pobre quando eu era criança. E o Natal era... né, quando dava para ganhar um presente, ganhava. Quando não dava... Mas era a família unida. Eu acho que se a família voltar para aquele sentido do amor ao próximo como um todo, é muito melhor do que uma família que quer ganhar dinheiro, que quer que o filho ganhe dinheiro logo. Não é isso. Então a família é delicada. Até porque nós estamos falando do que as pessoas mais amam, nossos entes queridos. Eu não aceitaria que ninguém falasse mal, né, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe. Mas politicamente eu tenho que saber olhar para eles, criticamente. Porque eles reproduzem esse modelo de vida. Eu acho que os filhos devem romper com isso e emancipar os próprios pais, se possível. É muito nítido quando você entra numa sala de aula e nós conseguimos ver que a reprodução, por exemplo, de preconceitos vem de casa. Quantos alunos ou alunas, né, estudantes em geral, nós não vemos que reproduzem o que os pais falam? Preconceitos, machismo, racismo, homofobia. Eles reproduzem isso. Até mesmo a opção partidária dos pais, eles reproduzem. Então você imagina o quanto a família ela não deve pensar na criança em primeiro lugar para mudar de fato. Senão, nós só vamos reproduzir. Então, é de fato um tema muito complicado. Mas é importante, sabe por quê, professor? A gente quer aqui exatamente que as pessoas parem, pensem e reflitam, né? Eu acho que esse é o objetivo do programa, né? Porque muitas vezes, quando isso não é bem trabalhado, não é bem observado, não é bem percebido, futuramente vão gerar problemas, insatisfações, constrangimentos. Ou seja, eu acho que esse é o grande objetivo nosso. A gente vem aqui para colocar em pauta, é uma pauta que a gente sabe que é difícil, porque ela exige de cada um de nós, né, um raciocínio, um pensamento, uma evolução, eu diria, né? E também um abrir, né, a romper. São vários quesitos que, dentro dessa pauta, a gente pode estar observando. Mas é isso que eu acho que é importante, né? Nós temos que fazer de tudo, e em todos os sentidos, seja na escola, seja na televisão, seja nas nossas casas, seja com os nossos amigos, que a gente tenha essa possibilidade desse crescimento, dessa percepção. E eu fico muito feliz, sabe? Fiquei hoje, assim, eu diria, mais como ouvinte, né? Porque a gente sempre tem muito que aprender. E eu queria te fazer um convite que você retornasse outras vezes, para que a gente fosse fortalecendo essa conversa, fazendo com que ela ficasse de uma forma, eu diria, mais assim, presente na nossa vida, nos lares das pessoas que estão assistindo, porque a gente faz esse programa com muito carinho. E a gente faz esse programa para as pessoas, né? Pensando em oferecer para elas o melhor. Posso contar com você outras vezes, professor? Sem sombra de dúvidas. É um prazer imenso estar aqui, como havia colocado no começo do programa. Eu sou apaixonado, né, pela televisão em si. Acho que é um espaço muito grande para discussão e que devemos retomar esses assuntos. Devemos retomar a forma de pensar em todos os lugares, né? É fato que as coisas acontecem, né? As coisas ruins acontecem quando as pessoas não fazem nada de bom. Nós devemos preencher esses espaços, né? Eu acho que nós devemos preencher as lacunas familiares, os problemas familiares com amor. Exatamente. Eu não estou falando de outra coisa. Eu acredito na transformação a partir do conhecimento e, sem sombra de dúvidas, ao amor ao conhecimento, que foi o que me mudou, foi o que mudou muitas pessoas. Então, desde já, pode contar comigo, sem sombra de dúvidas. Eu fiquei muito feliz mesmo, muito obrigada. E a gente espera mesmo, de coração, que você venha, para você poder estar enriquecendo esse programa, que a gente sabe que ele é feito com muito amor e é feito para as pessoas ali com todo carinho. Obrigada de coração, professor. Foi uma alegria enorme ter você aqui hoje. Amei. Obrigada mesmo. Muito obrigado. A gente vai para o intervalo, mas olha, não sai daí não que a gente volta já. Não se esqueça, estou te aguardando.
Hoje eu estou aqui para falar sobre educação. E quando a gente fala educação, 41 anos dedicados ao ensino, o Colégio Ético apresenta para você, em 2016, Complexo Educacional Ético, com os cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, Ensino Médio, Educação para Jovens e Adultos, e o polo de 3 faculdades, pós-graduação à distância da Faculdade Estácio, da Faculdade Barão de Mauá e da Faculdade Cruzeiro do Sul. Tudo isso numa área de 4.000 metros, aqui no centro de Guarulhos, dedicados para você. Entre em contato conosco, Avenida Paulo Facini, 337, e o telefone é 4962-2200. Venha fazer parte dessa grande família. Vem para cá. Colégio Ético, 40 anos de ensino de qualidade, profissionais altamente qualificados, material didático em excelência, atendimento personalizado para que os alunos obtenham um excelente desenvolvimento. Ainda há tempo, últimas vagas. Faça já sua matrícula. Avenida Paulo Facini, 337. O telefone é 4962-2200 ou 2229-0706. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade. Nesse quadro, nós vamos falar para você que tem um negócio ou quer montar um negócio. Você sabe que o fundamental, não adianta a gente só pensar em ser um empreendedor. A gente tem que se preparar para isso, né? E aí eu trouxe uma pessoa que eu fiquei encantada quando eu conheci. É um contador e tem, assim, eu diria, uma vasta, né, um vasto conhecimento a respeito, né, da importância que tem o empreendedorismo na nossa vida. E aí eu trouxe aqui para vocês conhecerem o Sidney Jorge. Tudo bem, Sidney? Boa noite, Amélia. Obrigada de você ter vindo, viu? Fiquei muito feliz. Prazer enorme de estar aqui com vocês, tá? Pode ter certeza disto. Aliás, eu já tinha comentado com o Haroldo, da vontade de estar aqui e Deus preparou esse momento e esse dia. Olha, muito eu tenho obrigado. que dizer para você, assim, eu amo fazer televisão. Perfeito. Na verdade, assim, eu gosto de tudo que eu faço, né? Muito bom. Eu acho que Deus me agraciou com esse presente. E a televisão, ela é muito bom porque além de eu estar em contato com as pessoas e a gente receber esse carinho, né? Verdade, verdade. Poder estar levando boas informações. O nosso objetivo do programa Mulher de Verdade é a gente falar para ele que está lá assistindo, olha, você é uma pessoa mais importante aqui, nesse momento, e a gente quer levar para você a possibilidade de você se redescobrir, de você achar caminhos que vão te trazer as realizações dos seus sonhos, que os seus objetivos eles sejam realmente alcançados. E por isso eu tenho esse quadro, né, que eu sei que é importante, porque através deles, a gente, cada pessoa que senta aqui, leva uma mensagem, passa uma história. E isso tudo vai nos fortalecendo, sabe? Que maravilha. E vai, eu acho que assim, dessa forma, a gente consegue realmente cumprir, porque eu vejo estar aqui é uma missão. Sem dúvida. É uma missão que Deus me colocou. E eu pretendo, né, e a cada programa, oferecer o melhor. Mas vamos ao assunto. Vamos lá. Sidney, fala para mim, como é que você encara e como você vê a necessidade de um homem, de uma pessoa, ser um empreendedor? Perfeito. Bom, ser empreendedor tem que estar preparado para sofrer. Quantos e quantos nós não temos exemplos aí, né, clássicos, de empreendedores que perderam coisas que para si eram importantes num dado momento, né? Haja visto o próprio Estados Unidos, que tem lá um Thomas Edison, teve, aliás, não é um Thomas Edison, quantos e quantas noites esse homem não perdeu, não é verdade? Nos seus experimentos, até que se conseguisse o sucesso. Quantos também não foram fracassos, não é? Trazendo uma coisa mais cotidiana, mais para o nosso chão, não é? Quantas e quantas vezes também não tivemos casos de casamentos destroçados, famílias que ficaram relegadas a segundo plano em função de um objetivo macro, não é? Que era este empreendedor buscar a sua realização profissional ou alcançar o seu objetivo. Não é verdade? Bom, então temos que ter em mente que todo empreendedor saia a campo ciente de que a perca já é uma coisa natural. Se vier o sucesso, é porque o esforço foi maior, porque ele tinha plena convicção que ele chegaria lá.
é aquela voz que fala dentro da gente. Você vai chegar, continua, insista, persevere, Deus estará contigo plenamente. Olha, você sabe que eu já tive nesse programa muitas pessoas que já passaram por aqui, e isso eu sempre tento, né, dentre alguns temas, porque é um programa bem diversificado, Perfeito. eu quero sempre dar oportunidade, que são tantos talentos na nossa cidade. O ser humano, né, ele possui tantos carismas, Verdade, na verdade. verdade. Então eu prefiro abraçar de todos um pouquinho. E é uma bênção, porque cada um que passa aqui eu aprendo Verdade. muito. Mas Aham. hoje a colocação que você colocou, diria, já ganhei meia-noite. Verdade. Sabe por quê? Mas ela é muito generosa. Vocês não, concordam não comigo? é não, e vocês Hã? vão concordar comigo. Veja bem, a gente na vida, eu acho que a gente não pode se enganar com as coisas. Verdade. Quando nós, né, tentamos não ver a verdade mesmo, aquela que nos aparece, quando nós perdemos o momento certo, né, de nós prosseguirmos ou não, é que vai fazer a gente se tornar feliz ou não, realizar ou não. Então, quando você chega aqui e você fala, olha, você tem que estar ciente, não é de mão beijada. De forma alguma. Não existe uma fórmula mágica. Não existe. Né? Na verdade, é trabalho mesmo. É Duro. determinação. Trabalho duro. Né? É árduo. acreditar num Deus que está cuidando de você e acreditar que você é que vai fazer a diferença. Sem dúvida nenhuma. Agora, que vai ter tropeços? Com certeza. Até porque são esses tropeços que vão te alicerçar. Mas só os fortes conseguem, né? Só os fortes conseguem. não é? Aqueles que não, os teimosos que não desistem. É verdade, é verdade. Então, nós colocamos de uma maneira muito mais ampla, ou talvez nem tanto, um pouco mais sintética. O que me preocupa muito é que boa parte dos empreendedores partem para essa jornada, para essa odisseia, um pouco despreparados. Algumas premissas nós temos que perseguir, temos que considerar para que chegarmos aonde queremos. Ou seja, busque, se possível, assessoria de pessoas que já estejam no meio, não é? Busque profissionais que possam estar te alicerçando, ou seja, um bom advogado, um contador, assim eu faço alusão à minha profissão, não é verdade? E depois faça um mapa dos riscos que você vai correr dentro dessa jornada, dentro desse empreendimento. Verifique as suas possibilidades. Isto tem que ser considerado para que, como dizem os árabes, ou seja, se você planejar, você pode errar. Sem planos, certamente vai errar. Isso é fundamental. Planeje e tente seguir aquilo que você planejou. E faça os consertos à medida que você vai andando, ou seja, vai emendando, mas de maneira racional, sensata, dentro da sua capacidade. Isso é fundamental. Lógico, sem perder aquela pitada de arrojo, aquela coisa do empreendedor, efetivamente falando, daquele que quer algo que a grande maioria não está enxergando, visualizando. É dessa maneira que deve ser o espírito de um bom empreendedor. Não é verdade? Os grandes fizeram esse caminho e se deram bem. Então, quem quer chegar a ser grande, estar nessa galeria dos grandes, faça igual. Não é? Mas você sabe que assim, é um trabalho, né? E é um processo. Exatamente. Eu acho que a grande dificuldade que eu vejo nas pessoas, e eu não sou diferente disso, é exatamente nós nos acostumarmos a sermos disciplinados. Exatamente. Colocarmos as metas, né, que a gente realmente quer atingir. Exato. Aquelas que são de imediato, que são aquelas extremas, que estão gritando para que aconteça. Exatamente. Aquelas que serão a médio prazo, porque existe um tempo verdade. para a maturação, para você poder Tudo, né? compor. É um e processo. aquelas que seriam já o futuro, visualizando já um Exatamente. futuro. Porque também, se você não visualizar um futuro, fica muito difícil, né? É então, assim, eu diria que assim, parece fácil, mas não é. Mas, se não exercermos esse caminho, essa trajetória, dificilmente nós chegaremos. Verdade. Não é? Porque nós não estaremos prontos para o imprevisto, nós não estaremos consertando os nossos erros. Exatamente. E se perderemos no contexto, né? Com certeza. Que muitos né? empresários acontecem isso. É, porque na realidade eles partem com a premissa de que o sucesso está garantido, ou seja, já colocaram a mão na taça e não é bem assim. Principalmente nos dias de hoje, que o revés, né, já podemos contar como carta marcada, não é? Então nós temos que partir para isso, sabendo que o cenário não é propício, porém não é impossível nós virarmos essa história. Não vejo também como um bicho de sete cabeças, ou seja, se nós formos comparar proporcionalmente o Brasil de 30, 40, 50 anos atrás, nós veremos, inclusive, alguns momentos em que a situação também estava bastante negra. Né? Eu vou até fazer uma brincadeira aqui, talvez muito mais negra do que eu. Né? E isto não fez com que grandes empresários, grandes empreendedores virassem essa história.
Né? Haja visto que nos anos 80, que nós tivemos uma crise terrível, foi quando surgiram hoje as empresas que são de ponta. 80 e 90, ou seja, sem fazer um merchandising, mas Google e iguais, ou seja, todas aquelas do Vale do Silício surgiram nesse período, no período de crise, lógico, é uma realidade do americano, mas o Brasil, segundo diz o lema, não é? O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Não é? Principalmente temos economia porque nós ainda estamos atrelados ao que eles ditam. É não é? verdade. Então, quando eles têm um resfriado, nós já entramos em pneumonia dupla. Não é verdade? Então nós temos que tomar cuidado com isso. O Brasil ainda não é o suficiente em muitas coisas. Não temos uma tecnologia de ponta. Nós vivemos ainda de commodities. E commodities flutua conforme o mercado, conforme a vontade do exterior. Não é? Até bem pouco tempo falava-se do pré-sal como uma coisa salvadora da pátria. Já ficou relegado a segundo plano. Depois do loteamento, ninguém mais fala coisa alguma. Não é? Então, nós percebemos que é só um modismo. Então, o Brasil tem que sair desse cíclico, né, dessa São Paulo Fashion Week, vamos dizer assim, né, em termos de economia, e entrar para uma coisa mais séria, uma coisa mais fundamentada, principalmente para uma Guarulhos como a nossa, que tem potencial fantástico para ser explorado, na verdade. O que falta talvez seja um pouco de vetorização da administração para que cuide dos setores. Nós vemos algumas vezes aí na área de serviços e indústrias indo embora, não é? E não vejo, de repente, um representante do meu governo de Guarulhos indo nessas portas de fábrica e batendo e perguntando: por que é que vocês estão indo embora? O que falta? Onde eu posso ajudá-los para que vocês permaneçam? Para que a gente possa criar, né, um círculo vicioso em termos econômicos. Isso teria que ser colocado. Eu não vejo uma secretaria, não vou citar nomes aqui, voltada para o fomento da indústria, voltada para o fomento de serviços, do turismo, né, como foi dito há bem pouco, e por aí afora. Falta, ou seja, essa pasta, esse elemento que possa mudar um pouco a história. O Brasil é viável, o Guarulhos muito mais, até porque somos, brincando, se não formos a 7ª, a 8ª economia do Brasil. Não é pouco. Não, em termos de com PIB, certeza. não é pouco, não é? Então essa é a nossa realidade. Lógico, temos alguns elementos que estão sendo fundamentais, chegando aí as ETECs, as FATECs, isso vai ajudar em muito desenvolvimento dessa cidade, não Com é? certeza. Mas eu vou pedir licença. A gente vai para o intervalo, mas a gente volta. Não se esqueça, estou te aguardando.
Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade, falando hoje sobre empreendedorismo, aqui com o Sidney Jorge, que é um contador, gente, olha, o meu contador, hein? Falei, pronto. Privilégio. Falei. Ser contador das organizações éticas, para mim, é um prazer enorme, não é? Agrega valor, é uma bandeira que estou ficando aqui nessa organização e tem sido muito bom. Vocês não fazem ideia de como isso tem aberto outras portas para nós. Obrigada, Não a é? gente fica feliz. O nosso escritório... Mas é que você trabalha muito bem. Tá vendo? De novo, generosidade, não é? O nosso escritório é um escritório de médio porte, mas temos também clientes que são fantásticos, que nos ajudam muito, porque nós temos... Eu até tenho alguns lemas dentro do nosso escritório. Nós amamos o cliente. Né? A nossa percepção é esta, amar o cliente. Porque se você não tiver essa percepção, não tiver essa filosofia, você não serve para nada. Exatamente. Não é? Ame o seu cliente. É a primeira premissa que nós colocamos. Você tem que valorizar e prestigiar aquele que acredita em você, Exatamente. aquele que dá oportunidade de Exatamente. você Mas é um fazer o cliente que me trabalho. dá R$100 só de carteira. R$100 é pouco. Vezes 10 dá R$1.000. Multiplica por 10 anos. Veja, não é tão pouco assim. Não é verdade? Então nós temos que considerar e amar esse cliente de verdade. Como diz um escritor muito bom, talvez você conheça, o Ricardo Jordão, esplêndido. É um dos poucos que eu já li que eu acho que deveria ser considerado em qualquer cadeira de economia, de administração. Ricardo Jordão, bom, muito bom. Leiam. Não é? Uma dica cultural. Que é tão Uma dica importante. exatamente, tá? Ricardo, olha, essa é de graça, hein? Não vou te cobrar nada. Mas você sabe, uma coisa que nós estávamos falando no bloco passado a respeito de crise. Perfeito. E aí eu penso assim, já falei isso nos outros programas, porque é realmente algo que eu acredito. Nos momentos de crise, é onde a gente faz as reflexões, é onde Sem a gente dúvida. acaba nos fortalecendo, Verdade. criando novas expectativas, buscando nossa criatividade, Verdade. principalmente utilizando a nossa determinação e a nossa disciplina. Verdade. Nós mudamos, é um processo de transformação. Eu vejo que o país, claro que tem o sofrimento, eu também sou consumidora, eu Sim, também pago somos. energia elétrica, eu pago Somos. impostos, Uhum. então a gente sabe as dificuldades de tudo isso. Mas eu vejo que é um momento do país também crescer, Sem dúvida. de se reajustar, né? de fazer uma visualização no seu contexto, através de cada um, Sem do que dúvida. pode ser mudado. Porque a vida ela continua. Você que é empresário, você que é comerciante, você que é profissional liberal, você tem que continuar. Agora, existe uma mudança do país nesse momento. Sem dúvida. É o momento de a gente, através dessa mudança, conseguir atingir o nosso melhor. Sem dúvida. Desistir jamais, não dá, não é verdade? Nunca. Tem um ditado que eu acho muito bom e muito apropriado para esse momento. Recuar só para tomar impulso. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. Nós temos que continuar. Sempre em frente, marcha batida. Não é? Para cima e para frente, como diz o Senhor. Não volte, não olhe para os lados, olhe para frente. O seu objetivo está lá adiante. Siga em frente. Até porque o que acontece? Quando a pessoa fica vivenciando só aquele problema e fica parado no tempo, no espaço, ele não cria nada, ele não modifica nada. Exatamente. Então ele fica estagnado. Mas acontece que o mundo, continua. E aí o que acontece? De repente, aquele que está lá pequenininho, ele tem um olhar de empreendedor Sem dúvida. e ele vai buscar, através de uma atitude dele positiva, novos caminhos e Sem se torna dúvida, sem grande. dúvida. E aquele que é grande acha que já ficou no caminho e já conseguiu, já conquistou, perde o que tem. E perde. E outros, então, nem iniciam, É verdade. com medo do fracasso. Dentro do empreendedorismo, nós temos 3 qualidades de pessoas, 3 tipos. Ou seja, aquele que, quando cai, se levanta, aquele que, quando cai, fica deitado, e um terceiro que, quando cai, corre se rastejando para se esconder, para não ser atacado de novo. Eu prefiro ficar com o primeiro exemplo. Quantas vezes cair, quantas levantarei. Não tem por que você ficar com medo. A fé substitui o medo em larga escala. Seja fervoroso, acredite em Deus, acredite em você e siga. Você sabe que uma das coisas que outro dia eu estava ouvindo também, que eu achei bacana, que eu trouxe para mim, na verdade, quando você tem uma fé e quando você realmente, você utiliza ela de uma forma positiva, ou seja, não Perfeito. adianta você... Não, na verdade, até me equivoquei, desculpa. Porque quem tem fé, quem não tem, não tem, né? Verdade. Então, a pessoa, quando ela tem uma fé voltando,
Verdade. ela realmente ela procura andar dentro de uma trajetória que é a correta, Perfeito. né? Procurando cumprir os seus compromissos, procurando e acreditando que o que ela tem na mão, ela pode, através disso, né, seja da sua empresa, dos seus funcionários, fazer o sucesso acontecer, Sem dúvida nenhuma. não é? Sem dúvida nenhuma. E aí as coisas, Deus nos proporciona isso, né? Aí dúvida. você abre a mente, você começa a descobrir caminhos que, de repente, você não estava enxergando, porque você não estava dando a oportunidade, porque você estava preso no ruim, no mal, no triste. Exato, né? né? E a luz prevalece sobre as trevas. Então, quem acende uma luz é o primeiro a ser iluminado. É isso mesmo. Olha só que Não é bacana, verdade? né? É Não isso é? mesmo. Então. É isso mesmo. E é isso que a gente quer dizer para você aí, né? É muito gostoso esse bate-papo, sabe? Sem dúvida. Porque Aham. é um bate-papo de tanto você que está aí me assistindo, como eu e como você, de pessoas que trabalham, que buscam realizar os seus sonhos, né? Sem que dúvida. querem conquistar. Tem as dificuldades, mas sabe que existe alguém cuidando da gente. Sem dúvida. Inclusive, nós não ficamos só hoje com administração de empresas e contabilidade e já montamos uma outra empresa de um segmento totalmente diferente. Não é? Partimos para a terceirização, criamos a Overgreen Serviços e já vem com bastante força. Inclusive hoje, graças ao Todo-Poderoso, fechamos um contrato muito bom em Alphaville. Mas veja que coisa, um guarulhense, né? Deixando a cidade, indo para uma outra cidade, uma cidade high-tech, né? Ou seja, que tudo que é bom acontece na região de Alphaville e Barueri. Mas E nós é conseguimos plantar uma bandeira ali. Isso é muito bom, isso ajuda e nos dá satisfação, não pelo que podemos arrecadar, mas principalmente pela satisfação de fazer, que é melhor do que ter, não é? De ser, que é melhor do que possuir. Não é? Isso é a nossa colocação. Mas a gente está conversando, antes de nós terminarmos, que olha, aqui, gente, o tempo fica pequeno. Imagino. Né? É a minha briga com o tempo. Porque eu gosto imagino. tanto de ficar com vocês e com o meu convidado, que eu não quero largar de vocês. Qualquer hora eu falar para o Fernando Mauro que eu vou ficar 24 horas no ar. Pior se eu gostar e quiser ficar todos os dias, né? Exato. Mas vamos lá. Eu te conheço como contador. Então, Exato. endereço, telefone e ó, Vamos lá. se você precisa de um contador que tenha credibilidade, eficiência, competência, olha, eu estou te apresentando um que é o meu contador. Puxa vida, é muita responsabilidade. Avalizado por ela, não vai ser tão simples assim, não é? Gente, olha, então, Sidney Jorge, telefone 2401-8060, 2401-7435. Estamos na Praça Cassato Maru, ali na Bela Vista, número 20. Perfeito. À disposição dos amigos, que nós não temos clientes, temos amigos. É uma empresa de família e amigos. Então, meu cliente é meu amigo. Por isso que eu disse que eu amo. Mais um amigo nosso. Por favor, tá? Né? Como já tenho esses amigos, os próximos também serão muito bem-vindos. Nós vamos agradecer de coração. E essa outra empresa, conta A pra gente. Overgreen. A Overgreen surgiu, eu operava com um cliente que tinha um segmento igual, não é? E foi criando, foi enraizando a ideia de repente, fazer alguma coisa parecida. E em parceria com uma outra pessoa, né? Surgiu a ideia, já colocamos os planos na mesa, ele rapidamente abraçou a ideia e nós criamos praticamente do dia para a noite a empresa e já saímos a campo vendendo. Não é? E dizem que, Sidney, você é um bom contador, mas é o melhor vendedor. Então eu saí a campo vendendo, estou vendo muito bem, graças a Deus. Mas estamos colocando nossa bandeira da Overgreen Serviços, hoje já em Barueri, né? Já alguma coisinha também aqui em Guarulhos, e está crescendo, graças a Deus. Não posso reclamar da sorte, não. Tá bom, tá excelente. Por um começo, tá muito bom. Não é? E aí, se as pessoas precisarem também do seu Sim. serviço? E esses serviços, né, como todo a Overgreen, ela opera na mesma base, né, com telefones diferentes. Hoje estamos atendendo condomínios, empresas, escritórios, para serviços de portaria, jardinagem, limpeza, não é? Manutenção elétrica, manutenção hidráulica. Então tem lá uma pleiade, né, de serviços, uma lista bastante adensada para nós estarmos ajudando os nossos parceiros a crescerem. E quem estiver assistindo e quiser contratar vocês, pode ser no mesmo telefone? Tem um outro telefone, Então que é o vamos lá. 2690-0176. Vai falar com a Alexandra, que vai dar todos os caminhos lá das pedras. E aí você vai organizar, vai ter tudo lindo e tudo funcionando Sim, direitinho. funcionando, né? A Overgreen é o sinal verde da limpeza. É o slogan da nossa Ai, empresa. Que beleza, viu? Olha, infelizmente está acabando, É uma mas se pena. eu te chamar outras uma vezes, pena. você vem para a Eu, gente falar. inclusive, quero dizer ao Fernando Mauro que
que ele está no caminho certo. Que Deus te ajude sempre. Amém. Tá Amém. bom? Mas aí vamos lá. Eu quero dizer para você que se eu precisar novamente que você venha, posso contar? Olha, só se... Se você estiver no se Rio vo- de Janeiro, que não, nem hoje, né? exato, Foi difícil. exatamente, eu estava em Volta Redonda, eu me equivoquei, achei que o programa era na parte da manhã que eu tinha que gravar, não. A família mora lá? Não. Meu pessoal está em Cotia, Em não é? Cotia. Em Cotia, mas eu sou de Guarulhos, né? Eu sou guarulhense de Mas vão carteirinha. assistir você. Com Você se- vai para a TV Guarulhos e depois com a gente coloca no segurança, YouTube. Com segurança. Ai, que bom. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada de Muito coração. Que Deus agradecido. abençoe os seus A nós negócios, a todos. sua vida, a A sua nós todos, família. tá bom? E a gente fica muito feliz. Obrigado pela oportunidade. Sucesso para vocês, Obrigada. absoluto. Tá ok? Muito obrigado a todos. A gente está encerrando o programa Mulher de Verdade, com a certeza que foi maravilhoso esse programa abençoado por Deus. Muito obrigada a vocês que estiveram Obrigado, presentes. Obrigado A mesmo. você, meu amigo, minha amiga, que me assiste de uma forma tão carinhosa, que eu tenho um carinho tão grande. E ao Senhor que nos ilumina todos os dias. Nos encontramos no próximo programa. Não se esqueça, estou te aguardando. Ó Pai de misericórdia, amastes tanto o mundo que nos enviastes vosso Filho Jesus, e é por ele que nos vem toda a bênção e toda a paz. Receba, meu irmão, minha irmã, a bênção que vem de Deus. O Senhor Jesus esteja sobre ti para te proteger, atrás de ti para te guardar, à tua frente para te conduzir, sobre ti para te iluminar. Encha de luz teu coração e te dê a paz. Amém.